retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Oi pessoal, eu sou o monge Daiko, eu sou um monge zen budista da tradição Soto Zen, do budismo japonês. O budismo é uma religião que começa lá na Índia, 2600 anos atrás, com um príncipe que se chamava Siddhartha Gautama, que larga a vida de castelo para virar monge, vai praticar meditação em busca do sentido da existência, do sentido da vida, do sentido da morte. O que estamos fazendo aqui? Então eu me especializei nessa tradição, me especializei em meditação, que é a prática essencial, básica do Zen budismo, para entender quem nós somos, entender o que é a vida e entender o que é a morte. E a morte vai ser o grande assunto do nosso programa de hoje. A morte que é comum a todos nós, não é uma coisa macabra, não é uma coisa sombria, não é uma coisa a ser temida, a morte é uma coisa natural. Então vou falar para vocês um pouquinho de como o budismo interpreta e lida com a questão da vida, do nascimento e da morte. Bom, primeira coisa, a minha escola de Zen budismo é baseada na meditação. O budismo é uma tradição muito descentralizada, que tem pensamentos e tradições e interpretações diferentes numa mesma raiz que é o ensinamento de Buda, que é esse homem que viveu na Índia, teve uma experiência mística, iluminada através da meditação e compreendeu, acessou a sua essência verdadeira, a sua natureza original. E a partir disso ele vai ensinar, sistematizar um meio de vida que facilite para as pessoas acessar a mesma sabedoria e compaixão que ele acessou. Então, depois da sua morte, seus discípulos se espalham por toda a Ásia, vão para a China, para o Japão, para a Tailândia, para a Coreia, para o Butão. E no Japão vai ter uma escola chamada Zen. Zen que quer dizer meditação, um estado profundo de consciência e concentração. Uma meditação que a gente faz sentada, com os olhos abertos e normalmente de frente para a parede, para tirar tudo que é estímulo externo. A gente cria uma situação de segurança e conforto, sem distrações, para olhar para si mesmo. E essa escola do Zen foi fundada por um monge chamado Eihei Dogen, que viveu no Japão de 1200 a 1253 e que escreveu uma obra máxima, que é considerada uma das maiores obras literárias do Japão, que chama Shobogenzo. Shobogenzo é um livro de quase 100 capítulos e a tradução do nome quer dizer o olho tesouro do verdadeiro Dharma, quer dizer a visão preciosa da verdade da vida, a ótica que é capaz de ver a maravilha da existência. Então esse é o nome do livro do fundador da escola Soto Zen no Japão, que é a ordem na qual eu pertenço. E um dos capítulos desse livro chama Shoji, onde ele vai tratar de vida e morte, que é o assunto de hoje. E veja que ele escreve Shoji, quer dizer vida-morte. Ele usa uma palavra só para tratar desse assunto. Ele não escreve vida e morte, ele não escreve vida ou morte, ele junta os caracteres e cria uma nova palavra chamada vida-morte. Quer dizer que vida não existe sem a morte, é um processo só, não é uma coisa que se opõe à outra, não é uma coisa que sucede à outra, mas é uma coisa só. Então lembra que o budismo vai falar que todos nós vivemos uma única vida, uma única existência, uma vida que é eterna, que é imutável, que sempre esteve aqui, que não começou com o Big Bang, que já estava aqui antes e vai continuar depois do fim da matéria, do fim do planeta, do nosso fim. Então existe uma grande vida cósmica que transcende as nossas vidas e que está aí presente o tempo inteiro, a vida do universo, a vida eterna, a vida da vida. E que é a nossa vida, onde o nosso nascimento e a nossa morte estão plenamente incluídos, mas que é muito maior do que esses breves segundos de existência que a gente passa. Então, a nossa prática do despertar espiritual é despertar a consciência, acordar a percepção para essa vida maior, para essa vida única, para essa grande vida, para esse grande eu, para esse eu maior, esse eu cósmico, que é muito maior, muito mais antigo, muito mais abrangente do que o meu eu individual. E ao mesmo tempo eu sou completamente íntimo com este eu maior universal, com essa grande vida. O budismo também vai falar de um conceito fundamental chamado impermanência. Ele fala que não existe nada fixo, nada permanente, que todas as coisas estão mudando o tempo inteiro, nada dura para sempre, nem a nossa vida, nem a nossa morte. Tudo é um processo constante e incessante de transformação e movimento.
E veja que Dogen Zenji, o fundador do Zen no Japão, ele vai falar nesse texto Shoji, vida, morte, que são uma coisa só. Ele fala que a lenha, depois de queimada, vira cinza. E a cinza não volta a ser lenha. Assim é com a nossa vida e com a nossa morte. A vida tem começo, meio e fim em si mesmo. A vida não vira a morte. A vida termina. E a morte tem começo, meio e fim. Então é errado a gente pensar que a lenha é antes e que a cinza vem depois. Porque a lenha tem sua posição, sua função e seu momento de ser lenha. Completamente, começo, meio e fim. E a cinza também tem sua existência cíclica completa em si mesma. Então é uma diferença de olhar, de percepção, que faz muita diferença. Que uma coisa não vira a outra. A primavera não veio do verão, o verão não vira primavera. Uma coisa tem começo, meio e fim em si mesma, e outra coisa nasce disso, uma existência completa em si mesma. E a meditação é uma coisa tão extraordinária que nos textos de 2000 anos atrás, 2600 anos atrás, a gente encontra uns números que hoje em dia, só hoje a física quântica está começando a descobrir. Por exemplo, Buda vai dizer há quase 3.000 anos atrás que nós nascemos e morremos 14 bilhões de vezes por segundo. Nossa, como será que ele percebeu, como será que ele chegou nesse número? Então, no estalar de dedos, a gente nasce e morre infinitas vezes. Então, lembrar que tem inúmeras células nascendo e morrendo no nosso corpo, que esse processo de vida, nascimento, manutenção e morte é incessante, acontece o tempo inteiro, e que a gente tem que manter a memória da brevidade da existência o tempo inteiro ativo na mente. Tem uma mestra japonesa chamada Oyama Roshi, que é a abadesa do mosteiro feminino do Japão, é a nossa superiora na ordem Sotoshu, que ela fala, vocês têm que manter a morte como a palavra de ordem do seu coração. A morte tem que ser a mestra da sua mente e do seu coração. Não como uma coisa macabra, sombria, como uma coisa que dá medo, mas como uma coisa natural que vai nos fazer lembrar que essa existência é passageira. A gente fala que a vida passa mais rápido do que uma flecha que foi atirada pelo melhor arqueiro. Então, uma flecha que passa muito rápido, não tem bis, não repete, passa num flash. Todo mundo mais velho fala que o tempo passa muito rápido, a juventude passa muito rápida e a vida passa muito rápido. Então, como que a gente pode apreciar e usar esses breves momentos de existência para uma forma benéfica, de uma forma que seja boa, não só para mim, mas que a minha vida seja boa para essa grande vida. Então, esse é o despertar espiritual, é sair de uma visão autocentrada, de uma visão miúda desse eu pequenininho, egóico, individual, individualista, limitado, limitante, que não é eterno, mortal, frágil, sair desse sistema, abrir a mente para um eu maior, para uma maneira maior de existir, onde a gente vai perceber que nessa existência breve eu posso fazer muitas coisas, eu posso fazer a diferença, mas eu tenho que conhecer quais são os meus propósitos, eu tenho que escolher um propósito para mim mesmo de forma consciente, para que essa experiência de vida e morte tenha sentido, para quando eu chegar na minha hora de ir embora, para eu poder ir sem remorso, sem medo, sem culpa, sem ter deixado nada para depois, sabendo que eu fiz o meu melhor a cada dia, o meu melhor a cada instante, sabendo que nas situações que se apresentaram para mim, eu fiz o melhor que eu pude. E assim, vivendo completamente, na hora de morrer, a gente pode também morrer completamente. Então, por isso que no budismo a gente fala que aprender a morrer é aprender a viver. E para aprender a viver, a gente tem que aprender a morrer. Então, não é que a morte é uma sombra, um perigo, é um medo, uma coisa distante que está lá. A gente não sabe se está distante. Aqui nessa sala a gente não sabe quem que vai morrer primeiro, mas a gente sabe que todo mundo vai morrer, que todos nós, sem exceção, vamos passar por essa vida nos despedindo de pessoas queridas e eventualmente nós vamos despedir, nós vamos sair de cena. Então, como que a gente vive esse intervalo de forma plena para sair de cena de forma plena? Então, no budismo a gente fala que é como um ciclo, é como uma circunferência. Aqui tem meia circunferência, que começa no meu nascimento e vai até a morte. Não interessa se eu vivi 4 semanas, 4 meses, 4 anos, 40 anos. É sempre essa meia circunferência, que começa no meu nascimento e na minha morte. E depois que a gente morre,
No Zen budismo, a gente diz que tem 49 dias onde os efeitos kármicos dessa vida, dessa existência ainda são criados, onde essa consciência ainda gera efeitos. Então são 49 dias onde a gente reza todos os dias pelas pessoas que faleceram, até fechar o ciclo da circunferência, até que essa onda desta vida seja concluída e outras vidas, outras ondas de energia vital possam vir a partir desse movimento. Então são 49 dias para um ciclo se fechar. Nascimento, morte, 49 dias, o ciclo se encerra. Então, quando as pessoas morrem, nós fazemos essas preces, nós temos missas, nós fazemos celebrações, e faz parte do trabalho do monge lidar com essas situações, fazer tanto as celebrações quanto cuidar das pessoas que estão sofrendo pela perda dos entes queridos. Lá no Japão eu pratiquei num templo que chamava Kirigaya-ji, um templo em Tóquio que ficava em frente ao crematório de Tóquio. Tóquio é a capital do Japão, é uma cidade muito grande, com tantos habitantes quase como São Paulo, na casa dos 15 e 20 milhões. Então vocês imaginam que o crematório lá está sempre cheio, porque as pessoas estão sempre morrendo. E faz parte do trabalho do monge não só fazer as celebrações, as preces funerais para despedir da pessoa, quanto também, como no Japão a maioria das pessoas é cremada, faz parte do trabalho do monge recolher os restos mortais, o que a gente chama as relíquias, que são o quê? São as cinzas e são os pedacinhos de ossos. Então é o monge que vai colocar esses restos mortais na urna, e essa urna é entregue aos familiares. Aqui no Brasil, geralmente, quando crema a pessoa, muitas vezes a gente joga as cinzas na praia, no lugar que a pessoa gostava, numa montanha. No Japão, não. No Japão, as cinzas são guardadas, são preservadas, às vezes são enterradas em um pequeno túmulo, com um pequeno monumento, que não é como no Brasil, que tem uma lápide com caixão, né? É uma coisa bem menor, só para pôr uma urna. Ou ficam nos templos, ou cada família tem um altar individual, um altar familiar, que fica na parte mais íntima das casas, chamado Butsudan, onde as cinzas dos ancestrais são preservadas e mantidas em casa, e as pessoas vão rezar todos os dias para os seus ancestrais, sabendo que o exemplo que eles deixaram para a gente vive se a gente fizer isso na nossa vida, se a gente deixar a vida deles viva na nossa vida. Então, o compromisso que a gente faz com aquelas pessoas que se foram é que tudo aquilo que foi bom, que foi benéfico, que nos ensinou e que nos marcou de forma positiva, a gente vai dar continuidade, assim deixando eles vivos na nossa vida e no nosso coração. Agora eu vou passar um recadinho para vocês, depois a gente vai voltar com perguntas e respostas e um pouquinho de meditação. Pessoal, vou mostrar para vocês esse livro, é uma joia, acabou de sair, acabou de ser publicado, é da Monja Coen, que alguns de vocês conhecem, ela é a minha professora, chama Que Sementes Você Está Regando. É um livro que ela escreveu depois de 40 anos de prática monástica, 40 anos em inúmeros templos, estudando, praticando e ensinando inúmeras pessoas, então condensando essa sabedoria. E aqui ela fala que na nossa vida a gente tem inúmeras sementes de amor, de tristeza, de alegria, de compaixão, de raiva. E essas sementes, dependendo daquilo que a gente for regar, do que a gente estimular com as nossas ações e pensamentos, é aquilo que vai florescer na nossa vida. Então essa reflexão, que sementes você está regando? São sementes do bem? E além disso, eu queria chamar vocês para enviarem suas perguntas que eu vou estar respondendo aqui de qualquer assunto, de budismo, de meditação, de mente, da vida. Então vocês podem enviar aqui no endereço no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, e ao longo das próximas semanas a gente vai selecionar as perguntas e eu vou estar respondendo no ar. Pessoal, eu vou estar recebendo de vocês perguntas para eu responder aqui no programa, coisas que vocês querem saber sobre budismo, sobre meditação, sobre o Zen, sobre a mente humana, sobre a vida e sobre a morte. Então vou convidar vocês a irem lá no meu Instagram, que é o Monge Daico, e vocês podem me enviar suas perguntas por lá e eu vou responder por aqui. Ou no Instagram da TV Astral, que é a Astral TV Oficial, segue a gente lá e vocês vão poder também enviar suas questões, sugestões, e eu vou estar lendo aqui e respondendo para vocês. Então hoje eu vou ter uma pergunta do Nelson, lá do Tatuapé. Ele está perguntando se o budismo acredita em reencarnação e se a gente tem uma reencarnação, como trabalhar o karma que a gente recebe de vidas passadas. Então vamos lá. A questão que se fala de reencarnação do budismo é um pouco diversa de uma escola para outra. Tem algumas escolas que vão dar muita ênfase nessa história da reencarnação.
Por exemplo, o budismo do Tibete, o budismo tibetano, vai falar muito claramente que tais praticantes são reencarnações de outros praticantes, às vezes até de divindades. No Zen budismo, essa questão não aparece muito, porque a gente considera que nós não sabemos com 100% de clareza como esse processo se dá. Agora, tem uma corrente dentro do Zen que chama Yogacara, que vai pregar o seguinte: diz que o universo inteiro é um mar, um oceano de energia consciente. Tudo é consciência, tudo está vivo e tudo está mexendo. E é um corpo só, uma massa só de energia, mas que como está tudo mexendo, essa energia una, consciente, vai se multiplicar em inúmeras formas e vai criar seres individuais. E tudo que a gente faz, fala e pensa deixa marcas nessa consciência universal. E essas marcas vão gerar efeitos. Então, tudo que eu faço com a minha vida, com a onda da minha vida, eu estou deixando marcas nessa consciência universal. Marcas de karma, marcas no universo, que vão gerar efeitos. Toda causa tem um efeito, toda ação tem uma reação. E esses efeitos de consciência vão eventualmente dar frutos, como sementes que vão florescer. E não é necessariamente as sementes que eu vou plantar, não é necessariamente eu que vou receber os frutos, mas alguém vai, porque essas energias, essas causas e condições foram criadas. Então, quando a gente fala de reencarnação no Zen budismo, é uma interpretação um pouco diferente, porque não é um eu fixo que muda de um corpo para outro como se eu mudasse de um carro para outro, mas as impressões que eu deixo com a minha vida vão renascer de alguma forma ou de outra. Então a gente diz que não é nem necessariamente um outro ser humano. Pode ser uma barata, pode ser um ET, pode ser um passarinho, pode ser que eu já tenha sido um animal em outras vidas, mas agora na vida humana é a capacidade mais adequada dentro desse planeta, dentro dessas condições, para a gente acessar uma sabedoria maior, que compreenda esse movimento da vida de uma forma mais clara. Algumas pessoas falam que os animais não têm consciência da morte e que os seres humanos são a única espécie que sabe que vai morrer. Eu não sei se isso é verdade, porque a gente não sabe o que pensam os animais, que na sua maioria são espécies muito mais antigas do que nós nesse planeta e, portanto, têm mais sabedoria, mais tempo de experiência. Mas, enfim, nós sabemos que vamos morrer. E sabendo disso, a gente pode direcionar a nossa experiência de vida para uma forma mais benéfica, que seja bom para a gente e que seja boa para os outros. E se a gente recebe karmas, ou seja, impressões passadas, nesse pensamento zen budista, sim. Até temos exemplo, por exemplo, de dois irmãos gêmeos que têm o mesmo DNA, que tiveram a mesma criação, o mesmo ambiente e ainda assim têm personalidades e características e competências muito diferentes. Podemos ter dois gêmeos que um é um grande músico e o outro não sabe tocar nada, mas é um grande pintor. Então essas tendências vieram de algum lugar. Mas a gente não se preocupa tanto com isso, de onde veio, para onde vai. Mas nessa experiência de vida, como que eu faço o meu melhor? E se teve coisas prejudiciais que eu fiz, se teve algum karma que não foi benéfico, que tenha sido tanto criado por mim quanto herdado por mim, a gente é capaz de transformar. A gente é capaz de transformar com a nossa atitude, com as nossas interpretações e com a nossa ação, como a gente nos expressa na realidade. E para transformar karma, no budismo a gente tem uma prece, um poema que a gente chama do arrependimento, que é uma maneira eficiente, é um meio expediente de nos colocar de novo num caminho de pureza e do bem. Então convido vocês a colocar as mãos palma com palma, se vocês quiserem, vamos fazer o poema do arrependimento, que é uma coisa feita nas luas cheias e novas, nos templos e mosteiros budistas. A gente diz: todo karma prejudicial cometido por mim, desde tempos imemoriáveis. Então todas as ações que eu criei que não foram legais, desde aquelas que eu não lembro, nascidas do meu corpo, da minha boca e da minha mente. Ou seja, coisas que eu fiz, que eu agi, coisas que eu falei, que eu disse, que não foram boas, que foram mentirosas, que geraram separação, que geraram ilusão. E coisas que eu pensei, que foram prejudiciais, coisas que eu pensei com raiva, coisas que eu pensei com ganância, coisas que eu criei com os meus pensamentos que não foram benéficos. Então tudo isso que eu criei, todo esse karma, nascido da minha raiva, da minha ganância, da minha ignorância, de tudo eu me arrependo. Então essa é uma maneira hábil, uma maneira didática
de se arrepender de tudo aquilo, de todas as tendências que não são legais, que eu posso ter criado ou herdado, e me comprometer de, a partir de agora, eu aqui, consciente, senhor de mim, faço escolhas conscientes diferentes que vão numa direção que eu quero. E eu quero uma direção que seja boa. E para que alguma coisa seja boa para mim, eu tenho que fazer bem para o todo, porque o eu não existe separado de todo o resto. Pessoal, então eu vou ensinar para vocês a postura básica da meditação, que a gente chama Zazen. Za quer dizer sentar e Zen é um estado profundo de concentração. Então, primeira coisa, a gente tem que achar uma base estável e a gente procura sentar nos isquios, que são os ossinhos aqui do quadril, os ossinhos de sentar. Então, a gente vai procurar essa base que vai nos deixar firme, não é para ficar balançando para lá nem para cá, pode ser numa cadeira, pode ser numa almofada no chão, com as pernas cruzadas, pode até ser sobre os joelhos, depende de cada corpo, depende daquilo que for mais adequado para você, mas tem que ser uma postura estável, postura que te dê segurança, que você não vai precisar ficar balançando e se ajustando o tempo inteiro. Então, primeira coisa, a gente acha essa base, depois a gente pode encontrar o eixo da coluna vertebral. A coluna tem 33 vértebras, desde o cóccix até o pescoço. É como se fosse uma pilha de pratos. Uma pilha de pratos é difícil de empilhar e de deixar retinho, mas é esse o nosso treinamento, a gente treina a nossa percepção. Então, podemos fazer como um pêndulo de um relógio, que vai diminuindo o seu ângulo até chegar no centro, para frente e para trás, da esquerda para a direita. E aí vamos buscar o alinhamento das orelhas com os ombros e o nariz no mesmo plano do umbigo. E a cabeça a gente vai sentir como se tivesse um fio de seda que puxa a cabeça em direção ao céu. Então a gente vai alongar a coluna vertebral. Não é uma postura de descanso, é uma postura ativa. Embora a gente esteja parado, a gente sai em atividade de percepção, né, com a mente ativa, com a mente presente. Então, uma vez tendo encontrado nosso eixo axial, que é essa parte aqui do corpo, a gente pode posicionar as mãos naquilo que a gente chama mudra cósmico. Mudra quer dizer posição de mãos, e cósmico porque a gente faz uma elipse. Elipse é quase uma circunferência, né? É quase um círculo vazio, mas não chega a ser um círculo. E é essa a posição, a forma que os planetas giram em torno do Sol. É uma espiral elíptica ascendente, não é redondinho, é um pouco ovaladinho e é uma espiral que sobe. Então a gente faz esse gesto para lembrar que nós estamos nesse cosmos, nesse universo, que o universo não é só os asteroides, as estrelas e os planetas lá longe, que o universo está aqui manifesto nas minhas mãos. E como é que eu cuido, como é que eu seguro essa vida cósmica? Será que é com atenção? Será que é com displicência, com força ou com amabilidade? Então essa postura aqui vai ser um termômetro de como está a minha vida, de como está a minha atuação na vida, de como está meu mundo, de como está a minha mente. Se eu estiver muito disperso, os dedos vão se abrir. Se eu estiver muito tenso, eu vou apertar. Então, se eu pensar que tem uma finíssima folha de seda entre os meus dedos, se eu abrir, ela cai, e se eu apertar muito, ela amassa. Assim eu vou encontrar um estado natural do meu corpo, das minhas mãos, o que vai me auxiliar, vai ajudar meu cérebro a entrar num estado equilibrado de percepção, de funcionamento. Então a gente vai perceber que corpo e mente não estão separados. E quando eu coloco o meu corpo numa postura adequada, a minha mente também vai naturalmente caminhar numa direção adequada, uma direção que não é nem um relaxamento do torpor e nem uma tensão do estresse, da agitação, mas tem um ponto médio, um ponto natural, um ponto igual os carros que tem marcha, tem um ponto morto. Tem a marcha mais forte para sair, tem a marcha de andar na estrada, tem a marcha ré e tem um ponto neutro. E é isso que a gente quer encontrar na meditação, o ponto neutro que não me arrasta nem para emoções muito intensas do passado, nem para expectativas e ansiedades do futuro, mas que eu sou capaz de ficar presente no que está acontecendo aqui e agora. E assim a gente vai treinando a nossa capacidade de percepção, a gente vai refinando o nosso cérebro, vai refinando a nossa concentração, aprendendo a ficar cada vez mais presente no que está acontecendo, percebendo que corpo e mente não estão separados
Então a gente fica nessa postura para estudar a si mesmo. Eu dou só uma introdução para vocês, a gente fica 5 minutos, mas é uma coisa que eu convido vocês a fazer todos os dias, de manhã e à noite. Pode começar com 5, depois aumenta para 7, depois para 10 minutos, depois quem sabe 20 minutos, meia hora. E a questão é ficar parado, é ficar imóvel, porque quando estamos parados, nós não estamos nos distraindo com o nosso eu ou com as outras coisas. Nós assumimos a postura do observador, da testemunha de si mesmo. Esse observador é pura presença, e quando a gente acessa e se torna uno com essa presença, a gente vê que essa presença é vazia de qualquer característica, ela é pura, ela é vazia até da pureza, e por ser neutra, por ser vazia, ela inclui tudo que existe e permeia o universo inteiro. Então, a experiência mística, a experiência iluminada, o despertar espiritual é transcender o eu individual, é sair do eu pequeno para adentrar essa grande vida do universo, onde o meu nascimento e a minha morte estão incluídos, mas é uma vida que transcende, que é muito mais vasta e ilimitada do que meu próprio eu.